Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Lição essa de número 12, o profeta inquieto. Mas antes de mais nada, nós vamos inclinar a cabeça e convido vocês a falar com o Papai do Céu também. Oremos. Pai querido, obrigado por este momento aprazível, que nós vamos rememorar os feitos daquele profeta que era inquieto, mas que no fim agiu de conformidade com a tua palavra. Ilumina nossa mente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje estamos muito bem acompanhados aqui, à minha direita, o Natan, que é o primeiro ancião dessa igreja, e com ele as boas-vindas, né, Natan? Muito bem. Uma satisfação estarmos aqui participando desse momento tão especial, um momento de aprendizado, um momento que a igreja tem disponibilizado a oportunidade para que todos, de uma forma geral, tenhamos um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Todos são bem-vindos a esse momento de estudo. E à minha esquerda, a jovem senhora Thalita Negrão, é sobrinha do Jonas, para os da igreja que não a conhecem. E também com ela, a sua apresentação, Thalita. Oi a todos. É uma satisfação estar aqui, estou feliz e grata por estudarmos juntos, abrirmos a palavra e recebermos o alimento da fonte, que é a palavra de Deus. Isso aí. Feitas as devidas apresentações, eu já sou conhecido, mas eu sou o Robson, para os que não conhecem. E vamos tratar, né, Natan? O profeta inquieto, será que ele era muito inquieto? Será que você é inquieto? Eu sou do temperamento sanguíneo, como Pedro, e o sanguíneo é inquieto por natureza, né? Eu não gosto nem de coberta, eu fico revirando. Você é inquieto ou você é como Jonas ou é tranquilo? Eu sempre falo, comento lá em casa, eu tenho um DNA baiano, né? Eu sou mais tranquilo um pouco, né? A minha esposa já é um pouco mais agitada, ela é de descendência alemã, né? E eu tive, digamos assim, esse privilégio de herdar esse DNA de mais tranquilidade, né? E Deus tem trabalhado, né, com a gente, né, para que a gente permaneça aí nessa questão da calmaria, né? Às vezes não é fácil no tempo que nós estamos vivendo, né, manter a calma, mas Deus faz esse chamado, né? Só fazendo aqui um acréscimo, né? A lição ela tem esse título que fala sobre inquieto, e Deus nos chama para que nós nos aquietemos, né? Existe o Salmos 46, verso 10, que fala assim, Deus falando ao seu povo através do salmista: aquietai-vos, né, e sabei que eu sou Deus, né? Deus nos chama para a quietude. Muito bem. E Jonas estava chateado, tinha um motivo, com certeza, né? Não era à toa que ele não queria pregar para 120 mil pessoas. E o mandado foi feito. Ele tentou de todas as formas fugir dessa incumbência divina. E o verso para memorizar diz isso. Deus disse a ele: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a sua mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, né, Thalita? Deus estava preocupado, porque Deus é um Deus de misericórdia, né, de compaixão. Ele preza pela vida humana. Sábado à tarde, Natan, aqui tem um comentário seguinte: esse é um exemplo de alguém que não tinha descanso, e que não estava em paz, a ponto de clamar: agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Por que ele disse isso? Muito bem. A história de Jonas é uma história um tanto curiosa. Possivelmente muitos dos que estão nos acompanhando já ouviram falar muito, né? Quem é membro da igreja ou tem acompanhado os sermões, eu acredito que já ouviu muitos sermões sobre esse profeta, né? E durante o estudo que nós estamos fazendo nessa semana, esse estudo nos auxiliou a ter uma compreensão maior. Eu, particularmente, depois de tanto ouvir sobre Jonas, eu tinha uma visão assim, um profeta meio às avessas, né, meio confuso. E nesse estudo, desse guia de estudo dessa semana de uma forma especial, eu passei
admiraram um pouco esse profeta pela sua sinceridade. Por que ele estava inquieto? Porque ele era uma pessoa sincera, né? Ele expressava, assim como Jesus declara que nós devemos ser como criança, eu percebi nesse personagem essa característica. Ele não disfarçava o seu sentimento, né? Ele estava inquieto com a situação, ele recebeu um chamado, ele não queria participar daquele chamado, tinha ali os motivos, logo mais vai ser detalhado sobre isso aí, mas sempre diante de Deus ele expressava ali a sua sinceridade, aquilo que ia no coração dele. E nós vemos aqui na história desse profeta o trabalho de Deus, não só a intenção de Deus trabalhar com uma cidade de em torno de 120 mil habitantes, mas a dedicação de Deus em trabalhar também com esse profeta, né? Quando a pessoa recebe o chamado, Deus está trabalhando com essa pessoa. E nós vemos aqui nessa história Deus trabalhando com o profeta Jonas também. Muito bem, Thalita, me ajude no domingo aqui. Fugindo, Jonas foi o único personagem bíblico bem sucedido em 100% da sua pregação, né? Eu não posso dizer de Noé, porque Noé tinha 8 pessoas ali, e depois a gente vem a história de Cão, sem Cão e Jafé. Mas Jonas ele pregou e todo mundo se converteu, até os animais jejuaram, né? Então ele estava fugindo. Curioso é que o rei decreta que se use pano de saco até nos animais. Eu achei curiosíssimo isso. Então me ajuda na pergunta 1 aqui. Para onde ele estava fugindo, o porquê que ele estava fugindo, onde ele encontrou descanso, que ele achava que estava encontrando esse descanso. Sim, em 2 Reis 14:25 fala que Jonas era de Gat-Hefer. E Jope era uma região bem próxima, era uma região ali portuária. Então, ele foi e tomou um navio para Tarsis, que era mais longe do que Nínive. Era cerca de 3,5 km, enquanto que Nínive era 1,1 km mais ou menos. Exatamente. E ele foi procurando um descanso, digamos assim, um descanso humano, tentando fugir daquela missão. Mas a gente sabe que seria bem complicado, porque o Espírito Santo atua no nosso consciente, na nossa mente. Então, a gente entende que seria difícil ele fugir, mas ele fez essa tentativa de não cumprir o que Deus tinha solicitado a ele. Muito bem. Daí vai entrar a história de Senaqueribe, né? Um camarada que era cruel. Senaqueribe, ele era um rei tão bárbaro que ele fazia pirâmide das cabeças dos seus inimigos. Ele pegava a liderança toda, ele decepava a cabeça e fazia um amontoado de cabeça. Ele era tão mau que ele tirava a pele da pessoa, a pessoa viva, ele descarnava a pessoa e colava nas paredes das pirâmides, sepultava as pessoas vivas, ele punha a pessoa de pé e ia fechando com blocos de pedra. Imagine você, quem era Senaqueribe? Esse exército foi ele que invadiu em 722 a.C. e destruiu por completo ali o reino do norte, né? Que é Israel. Não confundam com o reino do sul, que é a tribo de Judá. Meu amigo, mais um complemento? Tanta coisa que nós podemos aprender nessa história de Jonas, né? É um livro pequeno da Bíblia, né? Nesse subtítulo ali, Fugindo, né? Vem à nossa mente aí o Salmo 139, versículo 7. Para onde fugirei do teu espírito, né? Então está aí uma dica. Quando Deus faz um chamado, não adianta fugir. O salmista relatou isso aí, né? Para onde eu vou fugir? Né? Se eu vou para o mais profundo dos mares, ali está. E Jonas passou isso aí, digamos assim, na pele, né? Ele tentou fugir, ele foi levado para as profundezas, mas lá Deus o encontrou. Então fica aqui uma dica para você que está acompanhando, você que está estudando, você que está buscando mais conhecimento através desse guia de estudo. Não tem como fugir do Espírito de Deus. Quando Deus fala ao seu coração, quando Deus está te chamando, não tente fugir. É melhor ceder, né? É melhor ceder e atender ao chamado de Deus, né? Não tem como fugir de Deus. Você vê que o empalamento aqui conta de centenas de milhares foram empalados. O que era o empalamento? Eles colocavam uma estaca na pessoa por baixo e saía na boca. Esse empalamento foi muito usado no tempo passado. E aquilo causava tamanho terror nas pessoas que quando o Senaqueribe se aproximava de um reino, eles prontamente se entregavam. Muitos reinos se entregavam, porque ninguém queria passar por aquela situação constrangedora. Viu, João? Eu gostaria de acrescentar uma questão de Jonas aqui, né, Robson?
Se fosse para colocar nos dias de hoje, né, resguardado aí as devidas proporções, Jonas tinha diversos motivos para não gostar dos ninivitas, né? A lição colocou vários deles, não é possível, devido ao tempo, a gente detalhar, né? Mas a crueldade dos ninivitas era terrível, né? Então Jonas, na sua sinceridade, ele não estava desejando muita coisa boa para o povo ninivita, né? Eu fiquei pensando aqui, se fosse nos dias de hoje, se chegasse um chamado, olha, Natanael Robson, dispõe-te, vai lá no Afeganistão, vá pregar lá para o pessoal do Talibã, lá, aqueles barbudos, bravos lá, né? Possivelmente eu pensaria 3 ou 4 vezes, sabendo o que o povo, digamos assim, dessa nacionalidade, lá os mais radicais, fazem com os cristãos, né, de todas, digamos assim, de todas as denominações. Basta você ser apenas um cristão para você ser, digamos assim, talvez esfolado vivo, decapitado, né? Então foi mais ou menos para uma categoria de pessoas dessa que Deus ordenou: Jonas, vai lá e pregue para ele. Jonas falou: não, eu acho que não, Senhor, melhor eu ir para outro lado, né? Mas Jonas estava sendo sincero, né? O descanso é muito bom, Thalita, e imagina 3 dias, né? Tivemos um feriado e a pessoa ficar 3, 4 dias em casa. Agora Jonas teve um descanso de 3 dias, o descanso dele foi bom? Imagino que não. Se nós encontrarmos Jonas no céu, a minha curiosidade de perguntar como que foi, né? Porque provavelmente ele ficou num cubículo ali dentro do peixe e aquele medo de morrer ali, né? Porque o peixe poderia a qualquer momento encher de água, ele morrer afogado, ou ainda o peixe vomitá-lo em mar profundo e ele morrer afogado também. Então, assim, com certeza foi um retiro que Deus proporcionou para ele. Um retiro longe do mundo, longe de qualquer recurso, e ali ele pôde refletir. Mas com certeza não foi nada agradável. Ele comenta que as algas se enroscaram no seu pescoço, né, na sua cabeça. O fato é que no barco, quando veio aquela turbulência toda, cada um lançou sorte. Ele falou: não, o problema sou eu, né? Porque eu estou fugindo do meu Deus, do meu Criador. Então joga ele, e quando ele foi jogado, aqui a gente conhece algumas experiências dos cachalotes, né? São peixes com grandes gargantas. Existe uma baleia, se não me engano, uma baleia azul. Ela é tão grande que o coração dela cabe uma criança de 5 anos de idade dentro do coração dessa baleia. É gigante. Claro que o animal que engoliu Jonas não foi uma baleia, porque a garganta é diferente. Mas já foi encontrado no litoral de São Paulo um homem que também estava há 3 dias dentro de um cachalote e sobreviveu, mas cheio de queimaduras do ácido do estômago do animal. Não sei se Jonas passou por isso, se Deus o preservou. Mas foram 3 dias angustiantes. Ele até orou lá, né? E ele queria o quê? O que ele mais desejava? Eu só queria voltar um pouquinho e falar assim, quando os homens perguntaram para ele, ali ele já tinha falado o motivo pelo qual a tempestade estava ali sobre eles falaram: o que nós faremos? E a gente vê que o arrependimento só veio realmente quando ele estava lá no grande peixe, né? Nas entranhas do peixe. Porque ele poderia muito bem ter falado: olha, vamos voltar para Jope, ou vamos para Nínive. Mas ele preferiu morrer do que cumprir essa missão, né? Mas Deus tinha um propósito na vida de Jonas e na vida dos ninivitas. Por isso, no capítulo 4, 3, né? Ele falou assim: para mim é melhor morrer que viver, né? Exato. Diga, Natan. Não, realmente, aí nós vemos mais uma vez a sinceridade desse profeta, né? Ele era dedicado no que ele fazia com sinceridade, né? Eu vejo aqui também um paralelo aqui com o nosso Senhor Jesus, né? Há um fato curioso. Certa ocasião, Jesus estava em um barco, houve ali uma grande tempestade e Jesus estava dormindo, né? Aparentemente parece meio contraditório uma tempestade e ele dormindo, mas Jesus sabia em quem confiava. Jonas também aqui em meio a uma tempestade estava lá dormindo, né? Mas quando ele foi confrontado, ele puxou para si a responsabilidade: olha, eu sou culpado, né? Pode me jogar. Ele não teve medo de morrer. Talvez não teve medo de morrer, ou talvez foi desejo de não ir até Nínive, mas ele se colocou no lugar dele e assumiu a sua responsabilidade, né? Quando nós vemos aqui essa parte que fala assim: descansa em 3 dias, eu peguei aqui, entre tantas as lições que nós podemos retirar daqui, a seguinte lição também. Geralmente, quando nós nos encontramos em um momento de dificuldade, nós nos lembramos de Deus. Jonas, em um momento extremo,
ele clamou a Deus, fez aquela oração poderosa e expressou ali o seu desejo de estar na presença de Deus, no templo, ou seja, na presença de Deus. Aí nós lançamos aqui a pergunta: por que nós somos tão teimosos, né? Por que nós não procuramos estar na presença de Deus em momentos de facilidade, né? Por que deixar chegar um momento extremo para buscar a presença de Deus, né? Jonas sabia muito bem, de forma muito clara, qual que era a vontade de Deus, e foi fugindo, né? Agora, quando chegou um momento extremo, ele buscou a presença de Deus. Então fica aqui essa orientação, que nós não venhamos deixar chegar esse momento extremo para buscar a presença de Deus. Hoje cada um de nós estamos estudando a palavra de Deus. Você que é membro da igreja, você que tem contato com a palavra de Deus, sabe muito bem qual que é o chamado de Deus, quais são os planos de Deus para você. Então não fuja, né? Não deixe chegar a um momento extremo para desejar estar na presença de Deus, né? Nessa caminhada de membro de igreja que nós temos já há muito tempo, né? Nós temos acompanhado alguns casos de pessoas que lembram de Deus, lembram de vir à igreja quando as coisas estão difíceis, né? E Jonas teve essa experiência. Muito né? bom. Você observa que Jonas, ele tinha tanta convicção que Deus não ia perdoar o pecado de Nínive, que Deus só queria usar aquilo como sentença para o dia do juízo, que Jonas caminhou 3 dias naquela cidade, e depois que pregou, ele disse assim: ainda vai 40 dias e Nínive vai ser subvertida, vai ser destruída. E aí, quando ele pregou, ele saiu da cidade e ficou olhando para cima, esperando o fogo cair e destruir aquela cidade. E quando o fogo não caiu, a decepção veio, a missão dele foi cumprida, porém, parece que Deus não fez a parte dele, segundo a visão de Jonas, não é, Thalita? A visão dele era muito limitada. E também a gente até vai ver na próxima pergunta, ele não entendia que Deus podia amar os ninivitas, ele não entendia que Deus podia salvar. Então, assim, ele queria mais que eles fossem destruídos mesmo. Agora, como adventistas, Natan, como um líder de igreja, às vezes nós corremos o risco de achar que a salvação é só para os adventistas, né? É só para nós, e que nós não temos o dever de partilhar esse evangelho com outras pessoas. Realmente, né? Nós vemos aí como que Deus, através da história desse profeta, foi abrindo a mente, né? A mentalidade, né? Esse conceito, talvez negativo formado. Não, a salvação está aqui com o nosso povo hebreu. Não, Deus tinha seus escolhidos, Deus desejava a salvação, mesmo para os ninivitas, né? Que eram tão cruéis, mas Deus tinha ali planos especiais para aquelas pessoas, né? Em Profetas e Reis, Ellen White fala que Deus via que muitas pessoas ali em Nínive tinham uma predisposição a acreditar, que elas buscavam algo mais excelente, mais alto, e Jonas não tinha essa visão, mas Deus tinha, e por isso que Deus enviou Jonas para lá, para salvar essas pessoas. Deus seja louvado por isso. Então, mas tem também um porquê que depois, lá para sexta-feira, nós vamos comentar o porquê da revolta de Jonas, o porquê que ele não queria, o porquê que ele dormiu, aí um arbustozinho fez sombra, depois vem um bicho e come, ele fica com raiva do bicho, e aí Deus diz assim: mas olha, você está com raiva de uma planta que nasce, depois perece, e não vai ter compaixão desse povo todo, né? Porém, queridos, quais elementos estavam envolvidos no discurso do rei que mostrou sua compreensão do verdadeiro arrependimento? Quando a mensagem chegou, quando Jonas cumpriu com a sua parte e saiu esperando caírem do céu o castigo, o que o rei, como que chegou aos ouvidos do rei e como que ele respondeu a esse convite da graça, Natan? Quando a notícia chegou ali aos ouvidos do rei, imediatamente ele fez o que era o costume dos povos da sua época ali, né? Ele tomou atitudes demonstrando ali o arrependimento. Não foi só de palavra, ele proclamou ali jejum, pano de saco, cinza, tudo que estava no alcance dele para fazer, ele fez, né? E na sua posição de liderança, ele também determinou que os seus, digamos assim, os seus súditos também praticassem. E houve ali uma grande busca, uma grande adesão, né? Verdadeiramente ali ocorreu um reavivamento, uma reforma. Foi, digamos assim, 100% cumprida a missão que Deus confiou àquele profeta. Diferentemente de Nabucodonosor, que quando se converteu depois do fiasco do capítulo 4 de Daniel, capítulo esse que o próprio Nabucodonosor escreveu,
ele obrigou seus súditos a adorarem o Deus de Daniel, né? De forma obrigatória, mas já esse rei não. Ele se converteu, e essa conversão, o Espírito Santo, enquanto Jonas pregava, diz o comentário, né? Que ele já estava trabalhando no coração de todo aquele povo, né, Thalita? Isso. E uma lição importante também é que a gente precisa, as nossas atitudes precisam condizer com as nossas palavras. Então, se a gente se arrepende na presença de Deus, a gente tem que mostrar para Deus, para o mundo, para as pessoas e para quem quer que seja, que a gente teve uma mudança real. Então, as nossas atitudes vão mostrar se aquela conversão foi genuína ou não. Então, a gente precisa, sim, buscar fazer o melhor que a gente pode e realmente mudar nossas atitudes quando a gente enxerga um pecado, pede perdão, se arrepende. Viu? Uma coisa assim que me chamou aqui a atenção também na história, no relato, nas palavras do rei, quando ele promulgou todo esse reavivamento, toda aquela forma de busca de Deus, ele não tinha certeza de que seria atendido, mas mesmo assim eles continuaram, eles prosseguiram naquela busca pelo perdão de Deus. Tanto é que ele relatou, quem sabe assim Deus mudaria de ideia, né? Tomando todas aquelas medidas de arrependimento, jejum, pano de saco, cinza, mas eles não tinham certeza se seriam poupados. Mas mesmo assim eles buscaram a Deus. Não sabiam ainda de antemão qual seria a resposta de Deus, mas continuou a sua busca sincera, né? Mas são lições preciosas, né? Então, qual que é o nosso dever? Continuar buscando a Deus. Nós não sabemos qual que será a resposta de Deus para determinadas questões que nós colocamos diante de Deus, mas o nosso papel, o nosso dever é continuar buscando. E o rei de Nínive, ele continuou buscando, mas a princípio ele não tinha certeza se Deus mudaria de ideia e pouparia a cidade, mas continuou buscando mesmo assim. Ellen White comenta que na multiforme graça de Deus, ele tem 1000 maneiras de resolver um único problema. Que Deus todo-poderoso, né? Você tem um problema? Escolha qual das 1000 maneiras de Deus ele vai resolver o seu problema. Essa é a forma de Deus agir. Quarta-feira, um missionário, ele estava irado, ele estava inquieto. O motivo da ira dele, às vezes o peso da responsabilidade, da imagem que a gente vende para os outros, né? Não, eu não posso deixar que minha palavra caia por terra. Jonas estava mais preocupado com a sua palavra do que com a palavra de Deus, Thalita. Isso mesmo, ele estava mais preocupado com a reputação que ele carregava do que a honra de Deus e em seu coração, a honra de Deus e o seu amor pelo povo de Nínive. Mas assim, essa pergunta 5 aqui eu achei maravilhosa, porque a gente pensa assim, se Deus usou Jonas, que era uma pessoa egoísta, que queria o amor de Deus só para a sua nação, e era também orgulhoso, quanto Deus não pode nos usar, que também carregamos temos muitas fraquezas, nós pecamos sempre, a Bíblia fala, né, que nós sempre pecamos, nós sentimos na pele isso, a luta contra o pecado, mas mesmo assim Deus pode nos usar, Deus quer nos usar. Ele poderia ter destruído Jonas, né? Manda uma tempestade, Jonas não aprende. Manda um peixe, Jonas não aprende. E Jonas é trazido de volta, vomitado no lugar que ele teria que cumprir com a sua missão. E o comentário aqui embaixo fala dessa graça divina, né? Deus se rebaixa ao nível humano e diz assim, Jonas, você não acha que é sem razão essa sua ira, né? Né, Natan? Realmente, não tinha motivo, né? Uma outra curiosidade aqui, o Robson faz bastante isso aí, a questão de dar estudo bíblico, né? Geralmente, quando nós damos estudo bíblico para uma pessoa, para uma família, nosso desejo é que aquela família, assim, um desejo natural, aquela família aceite ali a mensagem e o término daquele estudo seja concluído com o batismo, é o natural, né? Jonas, ele fez ali aquele evangelismo intenso, teve a sua missão cumprida com 100% de êxito, mas aparentemente ele não queria conversão, né? Ele queria ver o fogo descer do céu mesmo, né? Mas ali havia uma pessoa sincera, né? E Deus, até o capítulo 3, Deus trabalhando ali com Jonas e com os ninivitas, agora vem ali o capítulo 4, Deus volta a atenção para Jonas, né? Para o profeta, o missionário inquieto, Deus tem um amor especial para com ele, Deus volta ali a atenção para trabalhar no coração de Jonas e corrigir talvez aquela falha, aquela tendência que ele tinha ali. E depois a gente vai ver ali que a história de Jonas,
assim como a do filho pródigo, parece que deixa uma brecha ali para a continuidade, não ficou bem definido assim, mas Deus continuou trabalhando com aquele profeta, né? E quinta-feira, uma rua de mão dupla, o elo fraco de dessa aliança ali entre o Deus misericordioso, um povo excessivamente pecaminoso, mau, que tinha um histórico de guerra terrível. Havia no passado um rei que ele era o arrancador de olhos. Ele pegava seus inimigos e arrancava os olhos dos inimigos, mais ou menos nesse período da história. Imagine você viver num tempo desse, que as pessoas eram muito más, como foi comentado aqui pelo Natan, dos talibãs ali, das coisas que fizeram e estão fazendo, e você ter que pregar para esse povo, né? Então, assim, o livro falando de Judas, como podemos nos manter no amor de Deus? O amor falado, ele não é muito interessante, ele tem que ser vivido, né? E o que Judas tem como lição para nós, o Thalita? Eu acredito que, voltando até aquilo que já foi comentado aqui, nós como igreja, nós não queremos que essa palavra que Deus tem nos dado, os ensinamentos, essa luz, que é um privilégio e uma responsabilidade, fique só para a gente. Nós precisamos, como igreja do Senhor, que tem a verdade, levar isso ao mundo, levar as pessoas com amor. A nossa principal intenção no coração tem que ser o amor pelas pessoas e servi-las. Amar e demonstrar esse amor pelo serviço. Claro que com o estudo bíblico, mas também nas necessidades que as pessoas prática, tiverem, né? Sim, e assim elas verão Jesus em nós. Muito bem. Natan, aqui fala que Judas, ele aconselha sobre a misericórdia, né? Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que misericórdia? Por que ele fala dessa palavra misericórdia? Se o amor já não seria suficiente? Realmente aqui vem esse ensinamento, né? A misericórdia de Deus é extraordinária, né? Eu só gostaria de voltar aqui nesse ponto aqui da rua de mão dupla, né? Quando Deus nos chama, quando Deus nos envia, quando vem um chamado de Deus para você que é membro de igreja, que talvez está acomodado, quando Deus, talvez através da igreja, faz um chamado, olha, vai ajudar em tal departamento, ou vai fazer tal atividade, aqui está entrando em cena essa questão da via de mão dupla, né? Quando Deus fez esse chamado para Jonas, Deus estava tensionando trabalhar com os ninivitas, que necessitavam do arrependimento e também necessitavam de ser alcançados pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, né? E também Deus estava ali trabalhando com Jonas, né? Quem que estava sendo beneficiado? Os ninivitas e o próprio profeta Jonas, né? Então, na sua misericórdia, Deus, quando faz um chamado, realmente é essa via de mão dupla, né? Você que recebe um chamado de Deus, você está sendo beneficiado. Quando você sai para trabalhar, quando você sai para dar o estudo bíblico, é você que está sendo abençoado, né? Isso aí é a misericórdia de Deus em ação. Muito, muito bem. No santuário, no Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e 18, quando Jesus é visto e glorificado, aliás, 1,13, Apocalipse ali, João vê Jesus e olha para os seus pés e lá diz assim, é como bronze polido. Em Deuteronômio 28, verso 23, diz assim, os céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo dos teus pés serão de ferro, enquanto não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando seus mandamentos. O bronze na profecia, o bronze na Bíblia, cada metal ele tem um significado. O ouro representa o amor de Deus, a prata representa a redenção, o ferro, dependendo na mão de quem está, pode ser a guia divina, segura e firme, fiel, mas pode ser aflição se for na mão do inimigo. O bronze representa misericórdia. Por isso que é nos pés de Cristo que nós encontramos a misericórdia. Por isso que os seus pés é como bronze polido. Quando nós íamos ao santuário, que você entrava no santuário, o altar de sacrifício era de bronze, e o sangue era aspergido nos 4 chifres, dizendo assim, ele tem pleno poder de perdoar nos 4 cantos, de norte a sul, de leste a oeste, todo e qualquer pecador que vier a ele, porque nele vai encontrar misericórdia, né? Aí a bacia era de bronze. Quando você era batizado, lavado e remido e se tornado santo, não era porque você era santo e bonzinho e melhor do que os ninivitas, mas é porque o sangue de Jesus tem misericórdia de você e de mim, né? Nos perdoa
e nos purifica. E finalizando aqui, mais algumas considerações. Vimos as palavras aqui de Judas, né, como o amor é importante, mas se você não tiver misericórdia, na enfermagem a gente aprende o seguinte: a principal palavra que você tem que ter é quando olha para um paciente, tem que ter compaixão dele, misericórdia dele. A palavra compaixão, você também trabalha numa área mais ou menos semelhante, depois da minha área, né, depois da vida. Compaixão significa sofrer com, ao lado de, sofrer com a pessoa e pela pessoa. A pessoa está no leito, o que mais precisa é uma palavra de socorro. Imagine no céu, quando Jonas chegar lá, porque salvo ele está, porque a Bíblia fala disso, 120 mil pessoas que Jonas não conheceu, vão bater no ombro dele e dizer assim: muito obrigado por ter pregado aquele sermão tão curto, foi ali que a gente se converteu, né, Natan? Realmente, né? O tempo ali já disse que é hora de nós pararmos, né? Mas ainda na última parte ali vem uma questão que eu achei bastante interessante também, que deveria fazermos menção. Milhares podem ser alcançados, né? Diz aqui um texto de Ellen White, Parábolas de Jesus. Milhares podem ser alcançados pelo modo mais simples e modesto, né? E depois ela vem explanando que pessoas intelectuais podem ser alcançadas por pessoas simples, né? Jonas, quando foi chamado para ir a Nínive, ele chegou lá e fez uma mensagem direta, foi direto ao ponto, sem rodeios, sem complicação. E através dele estar sendo utilizado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele teve êxito. Muitas vezes nós, como membros de igreja, nós ficamos pensando: puxa, eu não vou sair para falar nada porque eu não sei falar bem, eu não sei fazer direito, ou eu preciso entender tudo sobre profecia, entender tudo sobre determinados assuntos para falar. Não é isso que Deus está pedindo, Deus está nos mandando. Vai lá e faça, né? Vai lá e faça, vá de maneira simples, vai de maneira simples. E foi feita uma comparação, ela aparece aí na lição, assim talvez como um mundano fala com naturalidade lá das coisas do mundo, do que você aprendeu sobre a palavra de Deus, chegue lá e fale com naturalidade também, e os resultados virão, né? Deus está nos chamando para essa via de mão dupla, tanto para a salvação dos que estão necessitando ser alcançados pela mensagem, também para a nossa própria salvação. Aceitemos o chamado de Deus, né? Amém. Suas considerações. Tem uma frase aqui na lição que diz assim: se o profeta tivesse obedecido sem questionar, ele teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido generosamente abençoado. Se Deus tem chamado a mim e a você, vamos aceitar, vamos dizer sim ao chamado dele. Amém? Viu, Robson? Eu só gostaria de acrescentar, é uma pena que o tempo é bem limitado mesmo, né? Quantas joias nós temos aqui, quantas frases de impacto nessa que a Thalita acabou de ler ali. Quando nós não questionamos, né, é muito mais fácil, né? Para Jonas teria sido muito mais fácil, né? Eu só gostaria de acrescentar, para os que estão nos acompanhando, hoje é um questionamento sobre esse personagem de Jonas, principalmente feito pelos críticos da Bíblia, né? Comparando a história de Jonas, ou afirmando que se trata apenas de um conto, de uma lenda, de uma fábula, que não é algo que foi real devido aos detalhes, os acontecimentos, né? Mas nós, como crentes na palavra de Deus, nós não devemos nos enveredar para esse lado, né? O livro de Jonas, ele foi um personagem real, o que aconteceu ali foi de forma real. O episódio do peixe, por mais que talvez nós não entendamos detalhes, mas ali houve uma intervenção divina e se trata de uma história real. Tanto é que o próprio Jesus validou como tal, né? Então, está aí para nosso aprendizado. Só tendo o cunho de Cristo de se referir a Jonas, quando ele diz, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, convém que o Filho do Homem permaneça no seio da terra. Ali tem um princípio teológico do dia incluso, porque Jesus morreu às 3 da tarde, então ele não ficou a sexta-feira completa, ele ficou todo o sábado ali na sepultura, mas ele ressuscitou no domingo bem de madrugada. Então, dentro da teologia judaica, cada dia, ainda que você ficasse na última hora do dia, era contado como dia inteiro. Por isso essa teologia inclusa que Jesus relaciona a experiência de Jonas a dele mesmo. Quando ele foi questionado, mais um detalhe para nós encerrarmos, olha, faz um sinal para que a gente creia, os fariseus disseram. Ele falou: não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. E por que o sinal de Jonas? O que Jesus estava querendo dizer? Jonas, ele foi a uma nação pagã, de pessoas más, e pregou e o povo aceitou. Eu sou o Messias, essa nação é cristã, e eu estou pregando e vocês ainda estão pedindo sinal, né? Então, queridos, quando ouvir, não questione, obedeça o mandato divino. Quando você obedece, a bênção naquilo,
naquela palavra empenhada, assim como foi com Isaías, quando ele sentiu os lábios tocados por brasas vivas do altar e ouviu o chamado: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você possa ser enviado do Senhor. E ao dar isso dos bíblicos, você está afiando o seu machado. Você está salvando primeiro a você, para depois salvar os outros, não é isso? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui, nesse dia e nesse resumo maravilhoso da lição, Natan. Muito bem. Nós que agradecemos esse privilégio de participar dessa via de mão dupla, né? E você que está nos acompanhando aí através desse canal, continue na busca, no estudo da palavra de Deus, e faço aqui também um apelo, assim como você acessou, divulgue para que outras pessoas também possam adquirir conhecimento e serem abençoados também pelo conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. O nosso até logo, e que Deus os abençoe. Teremos o próximo encontro na última lição desse trimestre, o 13º. A todos um abraço e que a graça de Deus seja com cada um de vocês.